Senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Maravilha! Senhores, hoje é o dia da nossa super, luper, mega, hiper revisão de véspera. Senhores, direito civil. Bom, direito civil é a coisa mais fácil do mundo, né? É tão fácil que até eu dou aula. Bom, tem que ficar aqui? Eu não posso mexer? Então tem todo esse vermelho, tá ótimo então. Bem que eu vi o Carlos André não andava mesmo, eu falei assim, que coisa isso. Mas falar ele fala, né? Mais que eu, né? Que deu mais, invadiu 10 minutos do meu tempo. Bom, senhores, vamos relembrar de coisas fundamentais. Você vai chegar na sua prova e você vai se deparar com o direito civil, não é mesmo? E a coisa que tem que estar na sua mente qual é? Ninguém gosta de você. É isso que você tem que pensar. Então, entrou na prova de direito civil. Quem não foi meu aluno? Quem não foi meu aluno? Levanta. Alguém não foi meu aluno aqui? Todo mundo. Você não foi meu aluno? Quem mais? Quem foi meu aluno? Só para vocês não se sentirem excluídos. Ótimo, né? Senhores, ninguém gosta de você. Quem não foi o meu aluno já fica sabendo, certo? Ninguém tá nem aí. No direito civil é assim que você tem que pensar. Você vai chegar na prova, porque se você pensar que essa lenga-lenga que o Carlos André veio falar aqui, porque o direito administrativo, porque tem que fazer licitação, porque é interesse público, porra nenhuma. Tem que ser o interesse privado. Ninguém gosta de você. Então, nessa cabeça que você tem que entrar. Você tem que entrar na prova com essa cabeça. Por quê? Porque o direito civil, ele vai se preocupar com o direito privado e você pode fazer tudo que a lei não proíba. É assim que está dizendo. É o que diz o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, não é assim? Ninguém é obrigado a fazer nada para você, senão em virtude de lei, não é isso? Joia. Então é assim que você tem que entrar. Quando você entrar na prova, como é que você vai pensar? Bom, obviamente nós teremos questões. Duas questões de pessoas, pelo que eu me lembro. Duas questões de pessoa, certo? Uma questão de bens, né? Uma questão de bens. Lembra de bens? Bem, não o bem. O direito civil não está nem aí com os bens. E nós, acho que 2 ou 3 questões de negócio jurídico, certo? E uma de lei de introdução, certo? E na lei de introdução a gente tem que lembrar, primeiro, que é Exafiama de paixão. Lei de introdução, antigamente chamada de lei de introdução ao Código Civil, ela não é uma lei que regulamenta o Código Civil. É uma lei de sobredireito. É uma lei que regulamenta as normas, as regras de aplicabilidade da norma, certo? É assim que a gente tem que lembrar dela. E dentro dessa determinação de normas, ela vai dizer que todo mundo conhece a lei, sim ou não? Levanta a mão quem que pode alegar que não conhece a lei. Ninguém, não é mesmo? Porque uma vez que a lei existe, ela está vigente, ela está no ordenamento jurídico, ninguém pode elidir a sua aplicabilidade alegando que não a conhece. Então, os senhores conhecem, inclusive, quem foi meu aluno, quem não foi meu aluno está desculpado, mas quem foi meu aluno, a regra era ler o Diário Oficial todos os dias, não era isso? Era esse o combinado. Então, você chegou lá e agora você sabe todas as leis tranquilamente, certo? Quando nós entramos numa lei, certo? Quando ela entra a lei entra em vigor quando? 45 dias depois de oficialmente publicada. Caso o legislador, por uma razão de política legislativa, não diga diferente. Então, se ele disser diferente, valerá o que ele disse. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, essa lei entra em vigor daqui a 1 ano. Esse intervalo vacatio legis. Esse vacatio legis de 45 dias serve apenas para território nacional, certo? Leis que terão aplicabilidade fora do território nacional, o prazo é 3 meses, 90 dias? Não, porque prazo em dia eu conto de um jeito, prazo em mês eu conto mês fechado. E isso pode aparecer na sua prova. Pode aparecer na sua prova como é que se conta o prazo. E prazo, nós temos 2 prazos. O prazo da lei de introdução e o prazo do Código Civil. O prazo da lei de introdução eu conto igual missa de 7º dia. Lembra? Já tiveram uma missa de 7º dia em sua homenagem? Eu já tive, certo? Então, você exclui, e cuidado com um erro às vezes que acontece. Por quê? Porque se você conta genericamente, parece igual, certo? Parece igual. Então, missa de 7º dia, você inclui o dia da morte, certo? Então, inclui o dia da publicação e inclui o último dia do prazo, sim ou não? E ele começa no 1º segundo do dia posterior.
prazo do Código Civil, eu excluo o primeiro dia e incluo o último. No dia seguinte já era, precluiu o seu direito, certo? Você já não pode mais exigir a aplicabilidade daquele direito. Quando você conta genericamente, parece igual, mas o que difere é que, por exemplo, o prazo da lei de introdução, se a lei foi publicada na sexta-feira, e isso que pode aparecer na prova de vocês, porque Exaf já cobrou, e não foi nenhuma nem duas vezes, cobrou lei desse sentido, como é que vai acontecer? Se publica na sexta-feira, sexta-feira começa a contar já o prazo. E se o prazo era de 10 dias, é sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Agora, se é o prazo do Código Civil, aí você tem que tomar cuidado. Porque se você recebeu a intimação na sexta-feira, próximo dia, né, dia não útil, começa a contar o prazo na segunda, os 10 dias. Então é isso que a gente vai ter que tomar muito cuidado em relação a esse detalhe, certo? Em regra, a lei que foi publicada, ela vige para frente, sim ou não? Joia. Pode voltar? Pode. O princípio da irretroatividade da norma não é absoluto. Letra C. Certo? Letra C. O princípio da irretroatividade da norma não é absoluto. Ele é regra, mas ele não é absoluto. Certo? Existe repristinação no direito brasileiro? Como não, senhor? Essa vai ser a resposta que você vai estar lá na letra D, vai dizer isso aí. E você vai marcar sim, senhores. Claro que existe repristinação, ela só não é automática. Não confunda. O professor Alain, professor Alain, professor Pokémon, vem aqui contar para vocês lá, porque não tem repristinação. Não tem repristinação em norma constitucional. Em norma constitucional. Mas em norma infraconstitucional, nós temos. Ela só não é automática. Então, se eu pergunto para você genericamente, tem repristinação na norma brasileira? O que tem? Sim. Se eu pergunto, é a regra a repristinação Claro que eu estou falando da prova branca, certo? Estou falando da prova branca. Então, TT amarela vai mudar um pouco e tal, tem esse detalhe. Então, e aí o que acontece? Dentro dessa análise, você tem que tomar cuidado. Tem repristinação? Sim. Ela é regra? Não. Ela é automática? Não. Joia? Fechado? Fácil, médio, difícil? Facílimo, senhor. Facílimo. Joia. Bom, direito internacional privado, você tem que ler. A regra é a situação da coisa. A res citae. É assim que vai aparecer para vocês. É a res citae. A situação da coisa, certo? Ou então, a questão da domicílio, certo? Então, se eu estou falando em pessoas, então a regra aplica-se o direito do domicílio da pessoa. E se eu estiver falando de coisas, eu aplico da onde a coisa está, certo? Brasileiro pode casar com estrangeiro? Lógico, né? É lógico. Cuidado que às vezes você está no meio da prova, faz uma questão como não pode. Não pode. Não pode. Proibido. Outra questão que a Exaf ama de paixão cobrar também, volta e meia isso aí aparece, certo? Não me recordo se ela está numa das alternativas, mas ela fala assim, todos os divórcios de estrangeiros têm que ser homologados pela legislação brasileira. Todos. Qualquer estrangeiro que se divorcie no mundo tem que passar pelo STJ, que é agora, né? Então, mas eu já vi ela cobrar isso 3 vezes em 3 provas. Na época era o STF, certo? Então, mas a homologação é do STJ, certo? Então, cuidado com essa brincadeira. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Muito. Brasileiro, estrangeiro, pode casar no Brasil aplicando a lei estrangeira? Quando? Se ele casar com estrangeiro, ambos os nubentes de mesma nacionalidade. E a regra é o inverso também para brasileiro. Brasileiro só pode casar no estrangeiro aplicando a lei brasileira se ele estiver casando com brasileiro. Joia? Tranquilo? Nato ou naturalizado. Cuidado com isso aí. Fácil, médio, difícil? Facílimo. Bom, agora sim entramos de fato no Código Civil. Código Civil, essa legislação maravilhosa, a legislação sincera. Sim ou não? Eu dou aula de direito civil pela sinceridade. Eu não gosto de você, tô nem aí para você, eu quero que você morra, a minha preocupação é com seus bens. Não é honesto, senhores? É sincero, senhores, é sincero. Ele pode não ser o mais legal, mas ele é o mais sincero, certo? E aí você vai entrar e ele vai dizer que toda pessoa é capaz de direitos e deveres, não é isso? Mas, contudo, eu preciso entender quem são as pessoas. Eu preciso entender quem são essas pessoas. Quem é essa pessoa que é capaz de direitos? Então,
Nós temos dois tipos de pessoas, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. As pessoas naturais é qualquer uma, sim ou não? Não, não é. Apenas os nascidos vivos, certo? Os nascidos vivos. Lembre-se, cuidado com isso. Só é pessoa para nós aquele que nasce vivo. Nascer vivo significa respirar uma única vez, certo? Claro que a definição do CFM é um pouquinho diferente, mas essa é a ideia. Ter batimento cardíaco, além da inflação dos alvéolos pulmonares, você tem que ter batimento cardíaco, cortando ou não o cordão umbilical, você tem que ter pressão arterial, enfim, certo? É respirar uma única vez. Respirou uma única vez, ele adquire personalidade jurídica. É isso que vai cair, certo? Ele vai dizer que o nascituro tem personalidade jurídica, ou o nascituro tem personalidade jurídica material. Falso? Claro que não. Cuidado com essa discussão aí. Alguns autores dizem que tem personalidade jurídica formal, porque a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Que direitos, senhores? Que direitos? Direito nenhum, senhores. Eles têm expectativa de direito. Ai, professor, mas o direito à vida, o Maurício Lúcio falou que não pode fazer aborto. Que vida, senhores? O artigo 2º do Código Civil diz o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Artigo 1º. Artigo 2º, ele vai dizer que o direito, né, toda pessoa que tem a personalidade da pessoa natural começa com o nascimento com vida. Pô, certo, não começa com o nascimento com vida, antes disso você não tem vida. Sim ou não? Então aquilo ali é uma semi-coisa, certo? Então nem direito à vida que as pessoas dizem que tem, não tem, certo? Não tem. Tem uma expectativa de direito de nascer vivo, sim ou não? Porque a personalidade da pessoa natural começa com o nascimento com vida. Ou seja, aquele troço não tem vida, sim ou não? Semi-coisa? Eu sei que, né? Algumas pessoas chamam diferente, né? O nascituro, aquele, como é que é? Não, neném não pode chamar, neném não pode. Neném é só depois que nasce com vida. Aquele que nasce morto é o natimorto. Ele nunca adquiriu personalidade jurídica, consequentemente nunca teve capacidade. Nunca. Nem nunca teve, nem mais terá. Certo? Pouco importa o que vocês imaginam. Vocês acreditam, pode acreditar lá que existe vida, que não sei o que lá, barari, barará, que ninguém vai te perguntar. Segundo o Código Civil, lá, ou então segundo o Livro dos Espíritos, certo? Nasce não sei o que lá. Não, vai ter que segundo o Código Civil. Não vai ser outro jeito. Não tem como, senhores. Não tem como, certo? Então vai ter que ser o Código Civil. Então nasceu, que daí se ele perguntar lá, segundo o Allan Kardec, daí você vai dizer, vive no mundo, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí você põe o que você imagina, certo? Agora, lá é o Código Civil. Nasceu com vida, nativivo. Nasceu morto, natimorto. Então coloca lá a técnica de Bullen lá, afundou o pulmão, beleza, certo? Morte. Então falamos de vida, morte. Vamos lembrar de morte. Morte é um assunto que Exaf gosta de paixão. E eu também acho interessante, eu tenho esse fascínio com a morte, certo? Então, a morte nós temos 3 tipos de morte, sim ou não? A morte real, a morte civil e a morte presumida, certo? A morte real é quando a pessoa é diagnosticada clinicamente morta, certo? Está lá o corpo estendido no chão, certo? Vestiu o paletó de maneira, esticou os pés para sempre, juntou as canelas, certo? Foi ver a grama nascer por baixo, foi colher cenoura pela ponta, certo? Juntou as mãos, botou um rosário na mão, certo? Tem aquelas coisas que acontecem. Então, é cenoura pela ponta, né? Então, essa é a morte real. A pessoa é clinicamente diagnosticada morta, sim ou não? Tem um laudo. Lembra? Quem tem medo de morrer, de ser enterrado vivo? Alguém tem medo ainda de ser enterrado vivo? Não tenham medo, senhores. Você não será enterrado vivo. Fica tranquilo. Você não será. Porque se você não morrer no hospital, você vai ser diagnosticado clinicamente morto. Vai ter além da morte, das disfunções do corpo, vai ter decretada a morte cerebral obrigatoriamente. Se você não morrer no hospital, você vai pro ML. E se você não morreu até chegar no ML, você vai morrer no ML. Fica tranquilo, certo? Eles vão chegar, vão abrir você, tirar tudo para te dizer a causa mortes, então vai morrer, certo? Não se preocupe, certo? Acontece, faz parte da vida. Então, essa é a morte real. Nós temos a morte civil, que o direito brasileiro não contempla a morte civil, mas ela existe,
certo? Casos de sociedades em que nós temos a escravidão, certo? Ali nós temos a morte. Mas o direito brasileiro tem resquícios da morte civil, certo? No caso de deserdação, no caso muito semelhante à questão da falência, o falido. Lembra o falido? Vocês estudaram Carlos André? Pô, pessoal, falência, né? Vocês estudaram a falência? Ele não falou para você lá do falido, os direitos que ele perde? Eu chamo o falido de morto-vivo, senhor. Depois, quando há a sentença de extinção do processo falimentar, eu chamo do retorno dos mortos-vivos. Já viram o filme Retorno dos Mortos-Vivos? É inspirado na vida do falido, certo? Então, e o que acontece aquilo ali? Ali é um resquício da morte civil. Não é morte civil porque o direito brasileiro não contempla. Mas, especialmente, a ESAF gosta da morte presumida, certo? Então, nós temos a morte presumida. Dentro da morte presumida, dois tipos de morte presumida. Morte presumida com decretação de ausência. Quando que a pessoa é declarada morta? Quando? Quando ela sai aonde? Ah, não, ausente é isso, quando ele vai comprar um cigarro e não volta. Tipo assim, vamos fazer um intervalinho, eu já volto e tal, e o Ayrton não volta, certo? Então, mais ou menos, com o Milton Eta, sim, mas ele volta, certo? Então ele não é o ausente, certo? Ele vai, mas ele volta. Seu Serginho também tem dessa, assim, né? Então, mas se ele ficar muito tempo, um ano aí é o ausente. Mas a morte presumida, isso é questão da prova de vocês quando é morte presumida. Quando que é a morte presumida com decretação da ausência? Na abertura da sucessão definitiva. É lá que se abre é lá que se declara a pessoa presumidamente morto com declaração de ausência. Na morte presumida sem decretação de ausência, então, nós temos duas hipóteses. Quando a pessoa estava correndo o risco de morrer, certo? Então, há uma ideia de que a pessoa, em razão daquela circunstância, estaria morta. Casos da Air France, casos de acidentes que nós temos, que não encontra o corpo, lá da TAM e tal, não sei o que lá. Ali, o juiz vai fixar na sentença a data do óbito. Normalmente, ele vai colocar a data do acidente. Não necessariamente será a data real, certo? Morte presumida é morte presumida. Morte real é morte real. Não pode confundir, certo? E a segunda hipótese, que também não é menos importante, é quando a pessoa vai para a guerra, lembra? É feito prisioneiro, certo? Ou desaparece em campanha e o juiz também vai fixar a data do óbito, mas ele tem que levar em consideração 2 anos depois do término da guerra, certo? Então terminou a guerra, 2 anos depois a pessoa não voltou de fato, aí sim, não precisa declarar a questão do ausente, mas ele tem que esperar esse prazo de 2 anos depois do término da guerra. Então duas são as hipóteses, é feito prisioneiro ou desaparece em campanha, certo? São as duas hipóteses. Fora isso, não tem mais o tipo de morte. Joia? Sim ou não? Comoriência. Lembra de comoriência? A coisa mais romântica que nós temos no direito civil. Quando duas pessoas morrem juntas. No mesmo evento. Não é ao mesmo tempo, certo? Imagine quantas pessoas morrem ao mesmo tempo, certo? No mundo, um monte de gente. Então, não é no mesmo dia, não é na mesma hora, certo? É no mesmo evento, certo? Na mesma situação, certo? É aquela história, vamos morrer junto? Vamos morrer junto? Eu amo tanto você que eu não queria morrer antes de você, nem você antes. Vamos morrer junto. Quem sabe a gente vai junto pro outro lado, se tiver um outro lado, né? Então, se tivesse, também não tiver, já era, né? Então, melhor morrer junto mesmo, certo? Então, bom, comoriência. Por que esse direito se preocupa com comoriência? Porque não existe sucessão entre comorientes, certo? Isso é muito importante. Até porque ia gerar um colapso. Quem é da área de exatas, levanta a mão. Porque sistema. Imagina, eu vou criar um sistema para dizer quem vai herdar de quem. E aí os dois morrem junto. O sistema vai ficar... Não dá. É lógico, o sistema vai estar em parafuso. Por isso que é aquela situação que o direito já fala. Não tem, porque senão vai dar. Mesmo que se os romanos tivessem sistema, eles não tinham, né? Acho eu. Computador, imagino, né? Não devia ter, né? Não. Então, e aí eles vão entrar em colapso, entraria em colapso se fosse o sistema. Então, não existe sucessão de bens entre comorientes. Cuidado, porque se eu morro junto com meu pai, certo? Os meus herdeiros herdam de mim, mas eles também herdam do meu pai, embora não haja sucessão entre comorientes, porque eles herdam pela linhagem. Joia? Pela linhagem. Tranquilo, senhores? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Então, pessoa jurídica. A pessoa jurídica, como que ela nasce? Falamos de pessoa natural, como ela nasce e morre. Pessoa jurídica, como é que nasce e morre? A pessoa jurídica nasce como?
Com registro. Isso. Então, de novo. A pessoa jurídica nasce... Uau, senhor! Mas para chegar no registro, a gente precisa cumprir 3 fases. Isso já caiu na última prova de auditor e vai aparecer de novo, porque eles gostam de perguntar isso aí. Então, olha lá. Então, a pessoa jurídica, ela nasce com a vontade. Vontade. Então, começa... Lembra, igual a pessoa natural, senhores. Como é que começa a pessoa natural? Começa lá, nasceu. Assim é nascimento de piada. Ah, fulano foi lá e nasceu. Não é nascimento de piada que parto é assim, né? Tava lá... Não é assim. Como é que começa a pessoa natural? Com a vontade. E a pessoa jurídica também, certo? Chama-se, só que na pessoa jurídica chama-se affectus societatis. Lá na pessoa natural também chama afecto, mas é um outro tipo de afecto, certo? É um outro tipo de afecto. Vocês conhecem, não preciso também se dá um nome. Então, afinal de contas, o direito romano já falava isso no... Ele falava sobre essa questão, uma coisa muito interessante, né? Eu tenho que pensar em latim e não posso traduzir, né? Então, depois eu falo. Não, senão eu vou me atrapalhar e vou acabar falando em português. Bom, mas o fato é que você também vai começar com a vontade. Começa lá com a vontade e essa vontade tem que se materializar. Basta a vontade também na pessoa natural? Tem que materializar a vontade, sim ou não? Como é que materializa a vontade na pessoa jurídica? Na pessoa jurídica, certo? Escrevendo. Vai depender se é estatuto, se é o contrato social, se é um testamento, no caso das fundações, certo? Se é um instrumento público, que foi a questão da prova, certo? Então, e aí depois você registra aonde tem que registrar, joia? E aí nasce a nossa pessoa jurídica. De todas as pessoas jurídicas que nós temos, o que importa para nós são associações e fundações, não é isso? O grande ponto que nós temos é que os contratos das associações não criam obrigações sinalagmáticas entre os associados. Lembram-se disso? Não há direitos e deveres entre os associados, joia? É isso que você tem que saber. Então, as fundações, certo? As fundações, elas são um conjunto de bens, certo? Que a pessoa jurídica, que a norma atribui aquela característica de pessoa. Como é que eu mato essa pessoa jurídica? Como é que ela morre? Vários são os fatores que podem acontecer a morte. Ela entra em liquidação, certo? E depois que entrar em liquidação, ela tem que registrar o termo da liquidação. E aí, então, ela vai desaparecer. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Fácil, médio, difícil? Facílimo, senhor. Negócio, bens. Lembram da classificação de bens? Móvel, imóvel, tem que saber isso. Tem que saber disso, certo? Como que é móvel, como é imóvel, como é universal, como é singular, certo? Como que são os bens reciprocamente considerados, os bens considerados sobre si mesmo. Todas essas classificações vocês vão ter que lembrar e se não lembrar, dá uma olhadinha. Tranquilo, não é mesmo, senhor ou não? Fungível, infungível. Jóia. Negócio jurídico. Negócio jurídico, nós temos que ter em mente sempre a regra geral. Elementos essenciais gerais, elementos essenciais particulares e elementos acidentais. Se você tiver a regra geral, não importa a pergunta que venha, você vai saber responder. Elementos essenciais gerais, quais são eles? Objeto lícito possível, determinado ou determinável. Capacidade e vontade. Vontade livre, consciente, de boa fé. Presente esses 3 elementos para todos os negócios jurídicos, eu tenho a pacta sant servanda. Lembram da Revolução Francesa? Sim ou não? Liberté, iguauté, fraternité e viadé. O que era aquela viadagem toda? Certo? Era para dizer isso, meu amigo. Se nós somos iguais, se nós somos livres, se nós somos fraternos, certo? Partindo desse pressuposto, certo? Então, partindo desse pressuposto, nós somos... Hoje se discute outras coisas no direito, mas basta vocês saberem isso. Liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Hoje se discute o direito de diversidade, essas outras coisas. Eu estava conversando com um amigo meu que veio agora, foi aluno do Canotilho. Já ouviu falar no Canotilho? Ele foi aluno do Canotilho, agora veio do mestrado dele em Portugal, e a gente estava discutindo no final de semana, bebendo vinho, que direito se faz no bar, certo? Meus alunos sabem disso, que direito se estuda no bar, e a gente estava lá conversando sobre isso. Mas basta liberdade, igualdade e fraternidade. O Carlos André pega o meu horário e vocês querem me cortar, é isso? Ah, então tá bom. Certo? Como ele é o dono, né? Então beleza. Então, não, ele tem toda a razão, imagina que eu vou falar. Eu nunca falei do Carlos André, né? Em sala. Por favor, né?
me ajuda. Então, pô, eu vou ajudar vocês têm que me ajudar, né? Então, falei, eu sou o cara que nunca falei do caso dele com o Serginho. Nem vou falar já, mas da minha boca vocês não vão ouvir, certo? Então, enfim. Se todos nós somos iguais, livres e fraternos, ou seja, você não pode se prevalecer. Se você era capaz para assumir aquele negócio jurídico, se o objeto era lícito, possível, determinado ou determinado, e você teve vontade livre, consciente e boa-fé, pacta sant servanda. E os negócios jurídicos no direito são não solenes, certo? A regra é essa, não há solenidade. Salvo quando a lei exige a solenidade ou a parte. Quando a lei ou a parte exige a solenidade, ela é a substância do ato. Então o que vai acontecer? Elementos essenciais particulares. A norma exigiu uma particularidade e nós vimos vários momentos. Compra e venda de bem imóvel só se faz por escritura pública. E se é por escritura pública, então com valor igual ou superior a 30 vezes o valor do salário mínimo. Joia? Então, nós temos que lembrar dessa parte. Especialmente os elementos essenciais particulares vão trazer nulidades, como também os elementos essenciais gerais. Eles trazem nulidade absoluta, certo? Caso não se, com exceção da vontade. Os vícios de consentimento têm nulidade relativa, porque eu posso querer estar em erro, eu posso querer estar em dolo, eu posso... Então, cuidado com essa brincadeira. Então, em regra, elementos essenciais gerais trazem, e particulares, trazem nulidade absoluta. Elementos particulares, certo? Elementos particulares ou elementos acidentais ou vontade vão causar nulidade relativa. Dos elementos particulares, dos elementos acidentais, nós temos 3 deles. Condição, termo e encargo, certo? Condição, termo e encargo. Muito cuidado com os dispositivos de nulidade de quando eu anulo a condição ou quando eu anulo o negócio jurídico. Basicamente, a regra é uma só. E é isso. E o direito civil, ele é lógico. Eu sei que as pessoas acham que não. Vocês pensam que não? Pensam? É lógico. Tudo. Vejam, se aquela condição ela é de fazer coisa ilícita, certo? Ou coisa impossível, e suspende o negócio jurídico, enquanto você não fizer aquela coisa ilícita, todo o negócio não pode valer. Porque o negócio não vai acontecer nunca. Então, não. Agora, se a condição é daquelas de fazer coisa ilícita ou de fazer coisa impossível e ela é resolutiva, eu anulo só a condição. Porque o negócio já está valendo desde já. Então veja como existe uma lógica. Veja, você não vai fazer de qualquer maneira. Então o negócio vale, mas a condição não. Certo? Então, muito cuidado. E, no primeiro caso, o negócio não vale e nem, consequentemente, a condição, porque eu já não vou conseguir fazer aquela condição. E aí vai ficar suspensa a ad eterno. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Muito cuidado com os exemplos. Muito cuidado. Se ela é simplesmente potestativa, se ela é puramente potestativa, se ela é promíscua. Lembram da condição promíscua? Não é aquilo que você está imaginando. É aquela condição que ela nasce simplesmente potestativa, ou seja, válida, certo? Mas acontece uma situação posterior, o cara quebra a perna, não consegue jogar no ano que vem, você tinha prometido algo para o ano que vem, e aí ela se tornou uma situação que não se consegue se concretizar. Por isso que ela é promíscua, certo? Não é o que vocês imaginaram, certo? Então, cuidado com as condições. Nulidade absoluta e nulidade relativa. Prescrição e decadência, lembram que tem uma tabelinha para vocês, sim ou não? Eu preparei esta tabelinha e eu publiquei esta tabelinha nas dicas de última hora. Cheguem cedo para pegá-las, certo? Cheguem cedo, porque vai cair, certo? Vai cair. Então saibam a tabelinha. Normalmente eu falo para vocês, não confiem na tabelinha, certo? Não confiem, não confiem. Vocês já confiaram na tabelinha? Recomendo que não confiem. Mas nesta tabelinha, eu recomendo que os senhores levem para a prova, certo? Nestas 2 tabelinhas, eu recomendo que os senhores levem para a prova, certo? Ato ilícito. Acabaram de ter, com o Mauro e Lúcio, eu estava assistindo, que lá, nas condições de crime, você precisa de uma ação típica, ilícita e culpável. Não é isso que ele estava falando para vocês?
essa viagem do direito penal, acreditando que ele vai encontrar a real intenção das pessoas, o dolo, a culpa, o dolo eventual, a culpa consciente. Senhores, você acha que o direito civil vai se preocupar se o cara faz com dolo ou culpa? Isso é uma preocupação depois, para quantificar o quanto indenizatório. No direito civil, basta que eu tenha uma ação, certo? Uma ação, esta ação cause um dano, e entre o dano que seja causado e a ação que foi gerada, existe o elemento chamado nexo de causalidade. E desde que você tenha agido com pelo menos culpa, certo? Então o direito civil vai, porque se não foi nem com culpa, sacanagem eu te punir, salvo o que vai cair na sua prova, as responsabilidades objetivas, certo? Artigo 932. O que diz o artigo 932? Ele diz que são responsáveis, certo? Quem? Os pais em relação aos filhos menores que estiverem sob a sua proteção, certo? Os tutores, os curadores que estão sob sua guarda nas mesmas condições do inciso anterior. Quem mais? O empregador ou comitente, certo? Que tenha empregado e na relação de emprego e que em função deles cause dano a terceiro, certo? Então eu, por exemplo, que estou aqui, se eu ficar muito louco, certo? E me jogar aqui e quebrar o pescoço de alguém, certo? Quebrar o braço, a responsabilidade é dele, certo? Então, legal, não é mesmo? Não é muito legal? Se tiver dolo ou culpa aí... Continuando, só para a gente terminar. Aqueles que participaram do fruto de crimes, certo? Na proporção que participaram. E essas pessoas possuem responsabilidade objetiva, certo? Também aquele proprietário de animal, coisa, certo? Que atingiu outra pessoa. Muito cuidado com a responsabilidade objetiva do empregador, certo? Muito cuidado com isso. Senhores, já que estão me tolindo o meu horário, certo? Porque eu já tinha ingressado com uma liminar, talvez eles não tenham sido citados, que eu queria 40 minutos, certo? Mas, como não foi citado, infelizmente o ato não aconteceu. Então, e aí, senhores, alguma dúvida? Alguma certeza, senhores? O direito é feito de incerteza, senhores, essa é a grande emoção. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Uma boa noite para vocês e até mais.